Se você clicou nesse vídeo, você entende que teologia é para mim, teologia é para você, teologia é para todos. A gente está fazendo uma série de 6 vídeos sobre o Pentateuco, sobre a Torá. Inclusive, se você entrou aqui nesse vídeo, caiu de paraquedas sem ver o vídeo anterior, você tem que ver, assiste lá para você ficar inteirado em relação a tudo que a gente quer dizer aqui. Bora lá para o vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o primeiro livro do Pentateuco, o livro do Gênesis. Bora lá! Como já visto até aqui, a gente está fazendo uma série aí sobre a Torá, ou conhecido por nós como Pentateuco. Esse grupo de 5 livros formado por Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Hoje, obviamente, se tratando do nosso segundo vídeo, sendo que o primeiro foi uma introdução geral, mais panorâmica, sobre a Torá, o Pentateuco, e hoje também de forma bem panorâmica, a gente vai falar um pouquinho sobre o livro do Gênesis, que é o primeiro livro desse grupo de 5. É interessante que na Bíblia hebraica, o nome dos livros do Pentateuco são as primeiras palavras de cada texto. Ou seja, Gênesis capítulo 1, versículo 1, inicia o texto do livro do Gênesis dizendo no princípio. E a palavra no princípio é Gênesis. Ou seja, é a primeira palavra de cada texto, isso se tratando dos textos da Torá, desses 5 livros, a primeira palavra de cada, que inicia cada livro desses 5, que a gente já sabe quais são, sempre vão ser o nome do livro. A gente vai perceber isso sucessivamente nos próximos vídeos. Se tratando do livro do Gênesis, Gênesis capítulo 1, versículo 1, no princípio, significa Gênesis, que é o nome do livro que a gente está tratando aqui. O livro do Gênesis, ele apresenta Deus como um supremo rei, um governante de todas as coisas. A narrativa de Gênesis começa com o relato da criação dos céus e a terra, e é marcado por ser o livro que anuncia a aliança de Deus com o seu povo. Eu disse no último vídeo o quão é importante a gente perceber de forma explícita quando essa palavra aliança é usada dentro de toda a Bíblia, mas eu diria que principalmente dentro do Pentateuco e principalmente no livro do Gênesis. É lógico que se tratando desse termo aliança, que é um termo tão complexo e rico, se tratando da narrativa bíblica, esse fato não acontece só explicitamente, mas às vezes implicitamente. Mas de forma explícita é possível perceber momentos onde Deus traça ali a aliança com o seu povo. E o livro do Gênesis talvez traz como principal ápice esses 2 temas: a criação dos céus e da terra e a aliança de Deus com o povo que ele escolhe. Existe uma importante ruptura no livro do Gênesis que deve ser percebida e considerada por nós em relação a todo o restante do Antigo Testamento, e eu diria em toda a Bíblia, em todos os livros que são considerados canônicos para nós cristãos. O relato de Gênesis 3, o relato da queda, é a partir desse relato que o pecado passa a fazer parte da história humana. E quando a gente olha no livro do Gênesis, a gente percebe que a narrativa de Gênesis ela é ocupada por uma gradatividade dos atos pecaminosos da humanidade a partir de Gênesis capítulo 3. Isso talvez seja até uma estratégia do autor, uma estratégia do escritor, para que seja percebido, para que seja notável o quanto a humanidade sofreu e sofre, de certa forma, com esse relato que acontece em Gênesis 3. Nós percebemos violência, maldade e uma gradatividade em relação a atos pecaminosos a partir de Gênesis 3, e toda a nossa leitura bíblica deve ser pautada e nela deve ser considerada o fato, a narrativa de Gênesis 3. A narrativa de Gênesis ela é ocupada por juízos de Deus sobre o seu povo, juízos que são oriundos, logicamente, da forma como o povo se comporta em meio a atitudes pecaminosas, que são oriundas daquilo que acontece em Gênesis 3. Por exemplo, a gente percebe o dilúvio, que é relatado em Gênesis capítulo 7, versículo 8. Outra descrição muito importante é a destruição de Sodoma e Gomorra, que acontece em Gênesis capítulo 19. O pecado na humanidade, presente na narrativa de Gênesis,
pode ser muito bem percebido em atos de violência, falta de temor a Deus, mas principalmente um senso na humanidade, ali nas narrativas de Gênesis, a partir do capítulo 3, por um senso de autossuficiência. Um evento, dentre vários do livro do Gênesis, em outras partes da Bíblia e até hoje em dia, que podem relatar muito bem essa autossuficiência, é Gênesis capítulo 11, quando o homem, de forma autossuficiente, ele quer ser igual a Deus, construindo uma torre de Babel. A narrativa bíblica diz que Deus destrói a torre e traz confusão de línguas diante daquele povo para, de certa forma, aplacar as ideias pecaminosas que o homem tinha. É possível perceber um processo de degeneração moral, sendo assim, de Gênesis capítulo 1 até o versículo 11. Guarde isso. Gênesis capítulo 1 até o versículo 11, mais especificamente sendo percebido isso a partir da queda que está em Gênesis 3, a gente percebe uma deturpação da moralidade, uma degeneração da moralidade daquele público em que o texto de Gênesis é narrado. A gente percebe que a moralidade daquele povo vai sendo cada vez menos importante para eles. Tudo isso a narrativa tenta demonstrar que são atos e atitudes e efeitos daquilo que acontece em Gênesis 3, efeitos do pecado. É a partir de Gênesis 12, então, depois desse Gênesis 1 a 11, ou melhor dizendo, 3 a 11, para ficar mais específico, quando a gente percebe uma degeneração moral da humanidade, a partir de Gênesis 13, por meio do chamado de Abrão e a sua família, obviamente, é que a gente começa a perceber de forma explícita, é lógico que todo esse plano redentivo já estava sob o controle planejado e iria ser realizado por Deus ser um Deus soberano, mas de forma explícita na narrativa de Gênesis, a gente percebe Deus começar a execução de um plano divino redentivo em relação àquele povo por meio de Abrão. Deus, então, a partir de Gênesis 12, ele escolhe um povo. Que povo? Israel. Esse povo, Israel, é escolhido ali por meio, em primeira instância, em um primeiro momento, por Abrão e sua família. Esse povo seria como um mediador para alcançar um mundo caído e corrompido pelo pecado que cada vez se degenerava mais a sua moralidade. É claro que a partir de Gênesis 2, essa degeneração da moralidade, ela continua acontecendo, ela continua ocorrendo. No entanto, agora a gente pode perceber de forma explícita um plano redentivo de Deus ter sido começado, foi colocado ali em ação, se assim a gente pode dizer, por meio dessa escolha de Deus. É a partir de então, a narrativa de Gênesis, ela vai prosseguir com o relato da vida dos demais patriarcas, da descendência ali de Abrão. É muito importante guardar esses dois eventos, Gênesis 3, a queda, e a partir de então uma degeneralização da moralidade, e Gênesis 12, onde Deus escolhe um povo por meio de Abrão. É por meio de Abrão e sua descendência que o plano redentivo de Deus, ele começa a fazer sentido nessa grande narrativa que é toda a Bíblia. A narrativa de Gênesis vai terminar depois de narrar ali a história dos patriarcas descendentes ali de Abrão e assim por diante, vai terminar com a história de José no Egito. A partir de então, é até curioso perceber que o local onde Deus, de certa forma, determinou que aquele povo viveria uma promessa não é o local onde a história dos patriarcas termina. Bem diferente disso, a história de Gênesis se finda no Egito. E a partir de então, a gente vai conhecer um pouco mais sobre essa mais uma parte dessa grande narrativa que é a bíblica por meio do livro do Êxodo. Por isso te convido para o nosso próximo vídeo, que vai falar sobre o segundo livro da Torá, do Pentateuco, o Êxodo, onde a gente vai continuar aprendendo um pouco mais dessa rica história. O livro do Gênesis é o princípio de todas as coisas. E do princípio ao fim, que é o que eu pretendo fazer diante de vários vídeos aqui no nosso canal, podemos perceber a mão soberana de um Deus que controla toda a história. Espero ter te ajudado. Que Deus te abençoe.